Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 7 de julho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Estamos juntos no Debate 93. A JR diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes: eu estou muito confusa. Eu perdi meu marido há pouco tempo, isso ainda me causa muita dor. Ele era bom pai, sabe, um excelente esposo. Nós tínhamos muitos planos e por isso eu me pergunto, por que Deus o levou tão novo? Eu tinha a promessa de que ele serviria Jesus junto comigo, no entanto, ele partiu sem abrir o coração para o evangelho. Por quê? Antes de morrer, ele chegou a me perguntar se depois da morte seria possível ver as pessoas que deixamos aqui. Não consigo deixar de amá-lo. Será que fui uma pessoa tão ruim que Deus resolveu tirar meu amor de mim? Como superar essa perda? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Josué Soares, da Assembleia de Deus de Bangu, está conosco hoje aqui no nosso Debate 93, a igreja que vai acolher hoje o povo de Deus para mais um grande culto de louvor e de engrandecimento ao nosso Deus e Pai. Pastor, o senhor destacou a frase inicial, não foi isso? A frase "estou muito confusa" é a palavra que diz a nosso ouvinte. Muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre essa frase inicial? Muito bom dia, irmão JR. Eu penso que essa frase "estou muito confusa" mostra uma questão de um desequilíbrio emocional da nossa ouvinte. Eu destaquei porque eu observo duas coisas que podem ser importantes. A questão pode ser a questão de base, pode ser um discipulado, ou pode ser realmente a questão emocional relativo ao problema que ela está passando. Estou confusa. Esse é o meu pensamento. Muita gente, quando está confusa, ainda que confusa, tem um norte. Perfeitamente. Há outros que confusos não tem norte, não tem sul, nem leste, nem oeste. Por exemplo, uma pessoa que pode estar com um problema emocional, mas sendo crente, servo de Deus, não significa que vai provocar para ele qualquer tipo de confusão ou desvio. Ele continua fiel. O exemplo disso é Jó na Bíblia. Perfeito, muito bem. Com a gente no programa de hoje também o pastor Elison Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Que pensa o senhor, pastor, sobre esse destaque inicial a nosso ouvinte dizendo: estou muito confusa? JR, bom dia aos nossos debatedores aqui na mesa também, prazer, aos nossos ouvintes, a toda a equipe, né, que está aqui com a gente. Primeiro, eu acho que a questão de estar confusa já mostra uma perturbação. Óbvio que a morte, ela sempre vai trazer uma série de circunstâncias adversas ao coração, porque vem a saudade, a perda que a gente tem, e ela declara aqui que amava e continua amando, mas essa confusão, ela pode trazer aqui alguns aspectos, como colocou, emocional, mas também vejo na questão espiritual. Acho que o conflito que a irmã está enfrentando, ele precisa ser agora colocado diante de Deus, porque nós não temos o direito de questionar a ação de Deus, porque Ele é soberano, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade. Então talvez essa confusão, ela esteja trazendo à mente da querida irmã não só a perda
do esposo, mas os motivos. E aí é que está o grande problema. Então, é voltar-se para a palavra, voltar-se para a oração, ter uma convicção doutrinária, bíblica, acima de tudo, para que haja. E até acho importante a irmã procurar, quem sabe, não somente pastor, mas até mesmo um psicólogo, alguém da área, que possa vir a dar uma sustentação emocional para que essa confusão ela seja dissipada. Muito bem, a nossa menina da mesa de hoje, a queridíssima pastora Flor de Lis, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, cantora da MK Music. Bom dia, muito bem-vinda. A Flor, a nossa ouvinte diz: perdi meu marido há pouco tempo e isso ainda me causa muita dor. Foi o seu destaque, quero ouvi-la sobre esse assunto. Bom dia, pastor J.R. Vargas, bom dia a todos os ouvintes e a todos os debatedores. É muito difícil, nós estamos preparados para vitória, para conquistas, menos para passar por situações difíceis, principalmente de perdas. Sabemos que não estamos aqui eternamente, estamos aqui de passagem, mas ninguém se prepara para esse momento, ninguém está preparado para a morte. E aqui diz que tem pouco tempo. Então isso já fala que o tempo é que cura, é que ajuda a amenizar a dor da perda. Então esse pouco tempo mostra que a ferida ainda está muito aberta, ainda está sangrando, a falta ainda é muito grande. E ela tem que aprender a conviver, porque não há outro caminho a não ser o enfrentamento. Não tem como fugir dessa situação, ela não tem como sair dessa situação, ela tem que enfrentar a situação, porque fugir e se esconder só vai causar outros problemas na ordem emocional. Agora, com isso ela precisa de apoio, tem que ver o contexto religioso que ela vive, a igreja da qual ela faz parte, se ela está tendo essa base, se ela está tendo esse apoio espiritual, porque é fundamental agora o apoio, porque sozinha é muito difícil em tão pouco tempo superar a perda de alguém que amamos. Bispo Maurílio está conosco hoje aqui também, Maurílio Luiz dos Santos, da Comunidade Evangélica Centro de Adoração Profética. Muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor ainda dentro desse destaque, bispo? Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, queridos debatedores. Eu queria só destacar que o homem, na verdade, ele não foi criado no plano inicial para perda. Quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, é para que o homem vivesse. Mas, na verdade, na trajetória do pecado, o homem gerou o confronto da morte. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, né? Há tempo de nascer, há tempo de morrer. E eu volto ao que a pastora Flor de Lis falou. Essa preparação da base dela, ver como é que tá os fundamentos. Porque a gente sabe que o Espírito Santo, ele conforta, né? A gente sabe que a gente tem uma base e a nossa base é a palavra. E se ela está afirmada na palavra, ela tem a certeza que um dia todos nós vamos estar nos encontrar, e eu creio que Deus vai fazer um milagre no coração dela. A dificuldade da nossa ouvinte se amplia quando ela diz o seguinte: olha bem, ele era bom pai e um excelente esposo. Maravilha, né? Nós tínhamos muitos planos e por isso me pergunto por que Deus o levou tão novo. O que mostra que velho seria compreensível. O novo é que traz esse impacto, não é isso? Dor, né? A pessoa tem planos, como todos nós temos. O coração do homem pode fazer planos. A resposta certa vem do Senhor. A gente conhece o texto bíblico, mas esse entendimento não é dos mais simples. No confronto com a realidade, algumas pessoas dizem: puxa vida, isso não é justo. Essa expressão, isso não é justo, não tá certo, não podia acontecer. E às vezes chega a dizer, não podia acontecer com ele, podia acontecer com fulano, com ele não podia acontecer. Não é verdade? A gente lida com isso no nosso dia a dia ministerial, na igreja, vizinhos, amigos, familiares. Sempre tem uma palavra sobre esse assunto, seja no que se refere a uma morte, a uma enfermidade, a uma demissão, a uma reprovação, a uma frustração. JR, nesses 15 dias aproximadamente, eu tenho no meu ministério experimentado os dois lados do qual você aponta. Há 2 semanas atrás, dia do Jogo do Brasil inclusive, nós estávamos sepultando um jovem de minha igreja de 18 anos de idade. Sexta-feira agora, sepultamos uma diaconisa, 98 anos.
E a gente fica com dois estágios bem diferentes. Verdade. Porque você compreender a morte de alguém com 18 ou com 98, a dor da família, ou as dores das famílias a qual eu estava junto, é a mesma. Talvez nós, seres humanos, queiramos contornar achando que somente os idosos precisam morrer, ou que podem morrer, que os novos não. Essa não é. O que é extremamente importante na minha compreensão é de que desde o nascimento a gente já está preparado para a morte. Sim. A outra coisa, como crentes em Jesus Cristo, precisamos compreender que isto vai acontecer, cumprindo o que diz a palavra em Hebreus 9:27. O homem está sentenciado a morrer uma só vez e não tem idade. Embora seja difícil uma perda de um pai, de um filho, né? A gente fala assim, o pai fica até com a expectativa de que um dia será sepultado pelo filho. De repente você inverte o papel. O filho é que vai sepultar o pai. Então é algo muito complexo. Não haverá compreensão para isto. Idade ou parente, o que seja. Mas precisamos em Cristo estar fortalecidos. Eu aproveitaria dessa questão para mencionar a questão do próprio efeito do pecado. Nós tínhamos muito plano e por isso me pergunto por que Deus levou tão novo. Eu destaco da seguinte forma, ali há uma vontade permissiva de Deus, não significa que seja vontade de Deus, mas uma vontade permissiva. O efeito do pecado na sociedade ou na vida humana traz justamente esse desequilíbrio. A vontade de Deus é que o homem viva, mas infelizmente devido ao pecado existe esse processo degenerativo. A mesma coisa que você observasse, morreu novo e nós morremos de velhice. A velhice também não deixa de ser um estado relacionado a esse conceito para aqueles que entendem a interpretação da eternidade que Deus fez ao homem. Então eu destacaria aqui que ela precisaria compreender e de uma certa forma, com muito cuidado, de ver que o plano de Deus é que realmente ele pudesse viver, mas o efeito do pecado lhe trouxe essa consequência. O exemplo muito comum, que não é só com ela, acontece isso com todas as pessoas, todos nós estamos sujeitos. A chuva de Deus cai sobre o bom e cai sobre o ruim. As bênçãos de Deus vêm no sentido da natureza sobre todas as pessoas. As pessoas recebem a bênção, vivem, comem e elas caminham e infelizmente outras morrem. Você olha, por exemplo, uma criança que está doente no hospital do câncer, ela não pediu para ficar com aquela doença, mas às vezes o pai e a mãe, com o cigarro, com a bebida, ocasionou a dificuldade para aquela criança. Ela não pediu para nascer, mas ela veio com um problema degenerativo. Então isso é uma consequência do pecado. Sim. Então é importante que ela entenda que ela não é o caso exclusivo, mas também a gente se condói, sente-se sofrimento, mas ela entende que aí houve uma permissão e ao mesmo tempo que houve uma permissão, Deus é poderoso para consolar. Essa tentativa de se entender a razão das ações de Deus, ela se arrasta ao longo da nossa vida toda. Verdade. Pessoa madura espiritualmente, madura emocionalmente, ainda chega na altura e diz por quê? Porque é natural isso, é isso mesmo, gente, é comum isso, não é nada que a nossa ouvinte tenha que se envergonhar no sentido de dizer isso para Deus, assim, numa reflexão, numa conversa com Deus, Senhor, por que isso? É diferente da pessoa que se afasta de Deus, é diferente da pessoa que fica indignada com Deus e abandona Deus por conta disso, ou seja, se não fez aquilo que eu esperava que fosse feito, eu o abandono. Alguns tratam isso como uma infantilidade espiritual ou uma imaturidade, para ser um pouco mais ameno. Pode ser que sim, que não. Eu aproveitaria para mencionar, irmão JR, a questão do próprio Jó, no capítulo 28, quando ele em algum momento, ele nunca rechaçou, nunca falou que Deus não existia, mas ele ficou contrariado e começou a questionar. Faz 28 perguntas ao Senhor, aí no final o Senhor faz para ele, aonde tu estavas quando eu fiz o firmamento? Aí ele começa a se calar, não é? Então Deus viu o sofrimento dele, mas ao mesmo tempo você entende que Jó chegou a questionar essa questão, essa situação. Quer dizer, faz parte da natureza humana a possibilidade de se questionar, dialogar com Deus e dizer, Senhor, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Até uma das dúvidas Deus leva em consideração de maneira a repreender o indivíduo que numa hora como essa de profundo balanço emocional ele apresenta uma palavra como essa, ou isso faz parte no entendimento dos irmãos aqui de uma etapa em que Deus de alguma forma compreende a natureza humana, afinal ele mesmo fez o homem, de que a reação humana é mais do que esperado? A reação do ser humano, ela é sempre humana.
E por ser humano, a gente já ouviu aqui, nós não estamos preparados para perda. E acho até que nós temos vivido num tempo muito complexo, onde várias igrejas pregam só a questão de bênção, prosperidade, e não há preocupação com esse momento, que é a morte, que é o encontro com Jesus Cristo, que é a eternidade. Nós precisamos entender, biblicamente, que a nossa passagem na terra é limitada. E não há como dizer isso. Então, o questionamento é humano. A compreensão do que Deus está fazendo é espiritual. E a gente tem esse conflito constante porque a nossa natureza, e Paulo diz muito sobre isso, que é na natureza humana o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse estou fazendo, porque há um combate. Ele diz, olha, a nossa guerra, né, contra esses principados, a nossa guerra. Então, o tempo todo, o ser humano vai questionar, porque não estamos preparados para a perda, seja por morte, desemprego, uma enfermidade, acidentes, né? E a gente nunca vai conseguir compreender. Eu acho que existe uma coisa que a gente, ao invés de perguntar a Deus por quê, poderíamos perguntar para quê? Por que que Deus está permitindo eu passar por isso? Para que o nome dele seja exaltado. E a sensação nossa, como seres humanos, quando acontecem coisas ruins, é a sensação de um mal irreparável. Não há reparação, não vai ter cura, eu não vou sair dessa. Isso não é real, a realidade é outra. Isso vai passar, essa dor vai passar, esse mal não é irreparável. O tempo vai te mostrar isso e vai te provar isso. É só a questão de realmente nessa hora reunir forças, erguer a cabeça, porque Deus nos fez capazes de superar qualquer situação. Sim. O que eu mais acho lindo em Deus é isso, porque Ele nos fez capazes de enfrentar qualquer gigante, qualquer situação e sairmos dela de cabeça erguida. Até nessa questão de perda de uma pessoa que nós amamos, que nós queremos muito bem. Se fosse assim, quantas mães perdem seus filhos e conseguem dar a volta por cima? Então, a superação, ela existe, é real, porque Deus nos fez capazes para isso. Alguns irmãos aqui já devem ter tido a experiência de andar em círculo assim muito rapidamente e ficar meio zonzo. Você já fica mesmo? Fica zonzo quando anda assim? É mesmo, é? Algumas pessoas têm essa característica, ou seja, talvez todos nós. Essa é a exceção de algumas crianças que rodam e parece que não acontece absolutamente nada. A maioria dos seres humanos normais, não é isso? Ele roda, ele dá 2, 3 rodadas e fica tonto. Estou só ilustrando para lembrar que existem situações que podem nos deixar tontos. Nós perdemos o rumo, não sabemos para que lado é e esse estado que é breve, que eu estou só ilustrando aqui para poder trazer à mente dos nossos ouvintes, revela que existem situações na nossa vida que de fato nós vamos enfrentar dificuldades. Ficaremos meio tontos, sem reconhecer o lugar exato por onde nós vamos. Mas há um Senhor que cuida de nós e nos traz de novo a esse equilíbrio e nos permite continuar a caminhada com a graça que vem dele. Fala aí, Bispo. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas que temos que ter bom ânimo. Também diz que o que Deus faz agora, às vezes a gente não entende. No momento a gente não entende. Mas a pastora Florice tocou nesse ponto, o próprio tempo vai tratando essas coisas. A gente precisa, nesse momento, se voltar para a palavra. Porque se você não se voltar para a palavra, meu irmão, você vai acabar entrando nisso que o JR falou, ficando tonto, perdido e não conseguindo se achar mais. E isso acaba sendo um grande problema. Nós estávamos conversando lá fora sobre esse tratamento da palavra, porque o pastor estava até comentando sobre isso. A gente o ser humano por si só, ele precisa se voltar ao máximo para a palavra. Ele precisa resgatar esse princípio da palavra. É a certeza e a confirmação de que a gente vai ter tribulação, vai passar por vários momentos, como a gente atravessa diversos momentos, ou seja, não somente uma perda de um ente querido, ou uma perda de um emprego, ou uma situação que se foi, mas a gente vai passar por diversos momentos, mas a certeza que nós temos é que Deus vai nos dar vitória, com o passar do tempo nós sairemos, como a pastora falou, nós vamos dar a volta por cima e Deus vai restaurar todas as áreas da nossa vida em nome de Jesus. Ouvinte dizendo, mas o que acontece comigo é o seguinte, olha, eu tive 3 irmãos e todos morreram.
Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outro ouvinte aqui dizendo: é muito difícil superar a morte, pois somos humanos, mas estamos em Jesus Cristo. Tudo isso fica mais confortável, diz aqui a nossa ouvinte. Outra querida ouvinte dizendo: olha, eu conheço alguém sim, o meu esposo não se conforma com a perda do pai dele, que já aconteceu há 8 meses. Uma querida ouvinte dizendo: meu esposo morreu há 11 dias. Eu não sei se é porque está muito recente, mas a sensação que tenho é que nunca vou me recuperar. Outro ouvinte dizendo: esse assunto mexe muito comigo, eu tenho muito medo de perder o meu esposo. Outra ouvinte dizendo: o superar é uma forma de aceitarmos o que Deus nos manda. Não digo que não há dificuldades em aceitar as perdas, mas devemos buscar sabedoria e comunhão junto a Deus, e assim conseguiremos o conforto, diz os nossos ouvintes aqui pelo Facebook. Eu quero agradecer o carinho de cada um deles. Aqui outro ouvinte dizendo: eu não superei a morte da minha mãe e da minha irmã. Outro dizendo: não consigo aceitar que meu irmão foi tão cedo. Participe comigo aqui também no Facebook da 93 FM e também no nosso site debate93.com.br, onde você participa com a gente aqui no debate de hoje. Aqui o ouvinte de Braz de Pina ligou 24610093 e participou conosco dizendo: meu genro faleceu aos 32 anos em um acidente de moto. Ele era pastor, casado há 4 anos com a minha filha, e eles tinham uma filhinha de 1 aninho. E um ministério lindo com mais de 50 jovens. Todos nós ficamos realmente sem entender e a minha filha ficou inconsolável, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes nos acompanhando em Braz de Pina. Observe bem, companheiros, a dificuldade e a luta pelo que passam os nossos ouvintes aqui, cada um deles contando a sua história e cada um deles experimentando o sofrimento e angústia de amar alguém e ver esse alguém longe de si em razão de um falecimento. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. A ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes queridos, os nossos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece aí alguém que até hoje não superou a perda de uma pessoa, que julgou que morreu assim muito cedo? 77% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem sim, e 64% dos nossos ouvintes pelo nosso site também conhecem gente aí que Marcela, que ela agradeceu o carinho dos nossos ouvintes e dizer que aqui no Facebook da 93 FM já temos aqui a foto dos nossos 4 debatedores. Por que eles estão sentados hoje? Olha, não me complica. Hein? Eu tô vendo aqui a foto aqui, só para acompanhamento dos nossos ouvintes aqui. Na ordem aqui, nós temos a Flor de Lis, ao lado dela o pastor Ellison, logo abaixo o bispo Maurílio, e no cantinho aqui à esquerda nós temos o pastor Josué Soares. Eu quero te dizer que agora acabou de surgir mais uma explicação também. Mais uma explicação? Por que mais uma sentados? Se você não deu nenhuma ainda? Não, para aquela que você falou fora do ar, mas, off. Hein? Então tem aquela e tem mais uma. Quem é o Ellison, quem tem a resposta? É porque normalmente quando eu tiro a foto eu pareço a criança, então sentado a gente parece o mesmo tamanho. É uma questão de altura e não de largura. Também. Entendi. Muito bem. Aí hoje a gente compensou os dois lados. Muito bem. Então, muito obrigado. Tá explicado então para os nossos ouvintes. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Vocês são muito bonzinhos. Continue ligando e participando aqui do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 a, e tudo pode fazer. Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Aqui quem fala é o Gustavo. O Debate 93 volta já.
Este é o Debate 93. Com J.R. Varga, na 93 FM. Já voltou, Gustavinho. Obrigado pela sua audiência. Ouvinte amado participando com a gente no nosso Debate 93 de hoje. Uma querida ouvinte mandou pra gente um e-mail, onde ela nos conta: eu estou muito confusa, perdi meu esposo há pouco tempo e isso ainda me causa muita dor. Conversamos aqui um pouco sobre esse assunto, a dificuldade que é. Ele era bom pai, um excelente esposo, nós tínhamos muitos planos e por isso me pergunto por que Deus o levou tão novo. Aí o nosso ouvinte diz o seguinte: eu tinha a promessa de que ele serviria a Jesus junto comigo. No entanto, ele partiu sem abrir o coração para o evangelho. Por que? Pergunta nosso ouvinte. Antes de morrer, ele chegou a me perguntar se depois da morte seria possível, sim, ver as pessoas que deixamos aqui. Eu não consigo deixar de amá-lo. Será que fui uma pessoa tão ruim que Deus resolveu tirar o meu amor de mim? Como superar essa perda? É a pergunta que eu faço a você no debate de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Pastor Ellison, seu destaque é exatamente esse, que faz a referência à promessa. JR, há algo complicadíssimo para mim a interpretação, a questão da promessa. Eu penso até que o grande problema e a grande confusão na mente, no coração da nossa ouvinte está nessa questão da promessa. Quem fez a promessa? Quem declarou tal coisa? É do coração? Há hoje um conflito de que a gente às vezes tem desejos, a gente tem planos, a gente tem o coração voltado. Qual é a esposa que, tendo um esposo não crente, que quer vê-lo integrado na igreja servindo ao Senhor Jesus? Todos. E aí a gente cria que isso é uma promessa e às vezes vamos até em cultos que as pessoas fazem tais declarações e nós abraçamos isto. Não há nenhuma dúvida no meu coração de que o propósito de Deus é que todos os perdidos sejam salvos. Agora, o desejo do perdido em desejar ser salvo é outro horizonte. Então, essa promessa pode ser algo do coração e não algo que Deus estabeleceu, porque a promessa de Deus é: todos aqueles que vierem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então essa é a promessa. Se você vai, tudo vai ser transformado. Então pode ter acontecido no coração de nossa querida ouvinte essa expectativa, e ela achou que era Deus colocando, ou alguém afirmando, disse, né? Para ela, olha, e aí ela abraçou isso, e agora o questionamento é: essa promessa não se cumpriu, e aí vem os conflitos, vem os questionamentos contra o propósito de Deus. Deus deseja sempre o melhor, e aí a promessa pode não ter sido promessa, e aí a pessoa cria essa expectativa e vive em cima de uma expectativa que não é a expectativa de Deus para o casamento dela, para a vida dela, para o marido que já se foi e uma série de coisas. Então essa questão da promessa de Deus, ela talvez seja o grande X do conflito do coração da nossa ouvinte. Ninguém pode afirmar 100%, dizer fulano morreu sem salvação. Nós não sabemos o último momento daquela pessoa, se houve arrependimento. Nós não podemos afirmar isso. Às vezes, pessoas que estão na igreja há muitos anos morrem sem salvação. No céu nós vamos ter surpresas. É isso aí. Teremos grandes surpresas. A promessa era de salvação, então não tem como dizer, não foi salvo ou foi salvo. Não tem como falar isso. Agora, o que eu vejo que em nome de uma promessa, tem muita gente fazendo bagunça com as coisas de Deus. Eu vou nas comunidades, vejo filhos de crente no tráfico de drogas, e quando eu vou falar: meu filho, sai dessa vida, você vai morrer. Não vou não, porque eu tenho promessa de Deus na minha vida, de que eu vou ser pregador, de que eu vou ser... Eles fazem isso numa segurança de que não vão morrer, podem roubar, podem matar à vontade, porque já Deus vai salvá-los, eles vão ser pregadores, vão ser pastores. A promessa de Deus só se cumpre com quem está alinhado com Ele. É isso aí. O homem, Deus faz promessa, aí cabe ao homem querer que essa promessa se cumpra na vida dele ou não. E caminhar em linha com ela, porque senão não tem como. Eu gostaria de acrescentar. O pai faz promessa a um filho: filho, se você for, eu vou te dar um presente. Se aquele filho não fizer aquilo que o pai quer, ele não é merecedor daquele presente. Sim. Deus é justo, ele não é um Deus injusto. Eu gostaria de acrescentar a questão aí, corroborando com a palavra, de certa maneira. A questão da promessa, ela está muito ligada a questões proféticas.
A profecia, eu vou dizer algo para vocês hoje, a profecia ela pode ser imitada, é um dom de Deus, mas ela pode ser imitada, assim como as línguas estranhas. O profeta, ele pode até mesmo criar uma profecia, mas ele não tem poder de fazer acontecer a profecia. Sim. A Bíblia é clara em Deuteronômio, capítulo 13, no versículo 3 diz: não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se o amais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. E ele diz ainda o versículo, diz: se o profeta, ele falar alguma coisa e não cumprir, não foi Deus que falou. Então as promessas de Deus, ela vai se cumprir. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, se Deus deu a palavra profética, se foi Deus, a palavra de Deus não deixa cair, não cai por terra. Assim como aconteceu com o profeta Elias, com o profeta Eliseu, Deus falou, então vai cumprir. Eu tenho dúvida em relação justamente a essas coisas que andando por aí. O problema todo nosso não é porque ouvimos a profecia, às vezes nós não sabemos ouvir ou distinguir a voz de Deus. Deus às vezes está falando para nós, mas nós não distinguimos muito bem aquilo que Deus está falando. Às vezes o problema pode ser do falso profeta, mas também é meu, porque não distingui que era Deus ou não falando. Então, se é Deus falando, você vai guardar a palavra e vai se cumprir. Agora, se não é Deus, ela não vai se cumprir, você vai ter que se manter de pé, agradando e glorificando o nome do Senhor. Amém. Acho que a questão é muito simples disso aí. Receber de quem recebe. E olha, Deus testifica quando vem a promessa dele para a nossa vida. Há confirmação disso porque é o mover de Deus. E essa sintonia, espiritualidade, comunhão, santidade, intimidade com Deus. Em geral, as crises que decorrem disso vêm por conta de uma palavra que bate aqui com a minha expectativa, é o que eu espero, vem uma palavra que me agrada, eu abraço a palavra que me agrada como se ela fosse de Deus, e ela é humana, é fruto de uma excelente intenção, mas não é palavra de Deus para minha vida. Então, só para ilustrar isso, um ouvinte de bom sucesso acompanhando a gente agora, dizendo: olha, pior do que perder o marido é perder uma filha aos 18 anos, quando todas as profecias diziam que a doença não era para a morte. Correto? Olha o texto bíblico lá, a pessoa pega aquele texto bíblico e começa a dizer: não era para morte, não era para morte. Dia após dia naquela UTI eu havia indo embora, mas acreditava na cura do Senhor. Quando ela se foi, de início eu não compreendi, mas resolvi confiar que o Senhor sabe o que faz. Amém. E que ele resolveu tomá-la para si. Hoje sinto que ela viajou e que em breve nos encontraremos. Talvez não mais como mãe e filha, e sim como irmãs, mas nos encontraremos, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes que compreendeu o pós-profecia não cumprida dessa forma. JR, eu tenho duas situações. A primeira que eu coloco é a seguinte: a fé é aceitar incondicionalmente o que Deus faz. Não pode ser uma fé abalizada naquilo que eu quero e acontece. Então a fé é aceitar incondicionalmente o que Deus quer. A segunda coisa que a gente tem colocado, eu sofro muito com isso. Eu creio no poder de Deus para curar, que é notório, eu tenho vivido isso no meu ministério, mas há uma compreensão de que este agir para cura é se Deus desejar. Eu não tenho autoridade, eu, Ellison, me vejo assim, não tenho autoridade para chegar num leito e dizer para uma pessoa doente que ela vai ficar curada, porque quem faz isso é Deus. Se eu tivesse a capacidade de fazer isso, amados, o hospital do INCA, os hospitais que estão com pessoas em estado terminais, eu andaria em todos eles. Mas a questão toda, pastor, Deus é quem pode. Só para colocar aqui. Então, a promessa, ela tem que vir de Deus. Se Deus colocar no seu coração que há a possibilidade daquela pessoa, em caso exclusivo, Deus vai confirmar. Então, a gente às vezes tem colocado algumas promessas que são puramente de Deus e elas são humanas. Então não somos nós que determinamos quando vai acontecer. É tudo conforme o propósito de Deus. Nós temos que ter fé.
fé, acreditar até o fim. Vamos acreditar. Isso aí. Vamos lutar para que a cura aconteça, Orar, para que clamar. haja realmente, né, a mudança daquele quadro. Daí usar isso como palavra profética e afirmar a cura é brincar com as pessoas. É brincar demais. Agora, resta saber uma coisa. O povo tinha Saul porque o povo escolheu isso. A população, o povo de muitas denominações evangélicas estão correndo não atrás de um Jesus que salva, estão correndo atrás de profetas e de profetisas, como se igreja fosse macumba. E aí, essas pessoas se usam disso para se darem bem até. Por quê? Porque as pessoas querem isso, vão atrás disso, em vez de ir atrás de ensinamento, marca um culto de ensinamento da palavra. Pouquíssimas pessoas vão. Agora, marque um culto e coloque lá, a profetisa ou o profeta vai estar aqui entregando visão e revelação. Vai ir pelotar, porque é isso que o povo está correndo atrás. E com isso estão quebrando a cara. Essa testificação, e vale a pena ressaltar, a pastora entrou agora muito forte nisso. As pessoas, ao invés de estarem buscando respaldo, porque quando há uma profecia liberada, uma palavra liberada, isso testifica dentro da gente. As pessoas estão confundindo profecia e estão confundindo isso e trazendo isso para uma realidade. Hoje, o que mais se busca é profecia e não a verdade. A pessoa que não quer... E não o conhecimento de Deus. Não o conhecimento. A pessoa está fugindo. 4, 6. Não, a pessoa está fugindo e, na verdade, ela quer que testifique com aquilo que ela precisa. Né? Com aquilo que ela quer ouvir e não com o que ela precisa de verdade. De Edson Passos, uma outra ouvinte diz o seguinte: minha cunhada não se conforma. Ela perdeu um filho com 1 ano e 3 meses e depois outro com 23 anos. Neste segundo filho recebemos a profetada de que ele iria se recuperar e 3 dias depois ele faleceu. Ela se revoltou com Deus e nós não conseguimos nos conformar. Isso já tem 5 anos. É uma situação muito delicada. Eu tenho um amigo, JR, que já faz 25 anos que perdeu a esposa tinha completado 18 anos. Alguém disse, ela vai levantar daí. E toda a expectativa foi criada. Hoje ainda carrega sobre os seus pesos. Salmo 145, 17 diz o seguinte: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. O mover de Deus é perfeito. É isso aí. Nós é que não aceitamos da nossa natureza humana, mas tudo que Deus faz é perfeito. Nem o fio do nosso cabelo cai porque a gente quer, cai porque Deus permite. Nessa situação dessa ouvinte, pastor JR, só uma questão, eu estou vivendo uma situação de que minha filha está com uma doença que para a medicina não tem cura, porque não tem nem tratamento no Brasil para o caso da minha filha. O que aparece de gente para falar, olha, Deus falou que vai curar a sua filha. Aí a gente nós nos enchemos de esperança, ouvimos aquilo que nos faz bem, que queremos ouvir, e deixamos de enfrentar a realidade, deixamos de olhar pro profeta e pra profetisa como seres humanos sujeitos a falhas, sujeitos a emoções. Isso aí. E nós não podemos. Eu entendo o caso dessa mãe, ela se deixou levar pela emoção da esperança de ouvir alguém dizer que o filho dela não morreria. E isso acontece comigo como mãe, e já teve casos de pessoas chegarem e falar, não precisa ficar correndo de um lado pro outro, porque Deus vai curar a sua filha. Eu ouço, agradeço, mas eu vou correr atrás sim, eu vou lutar pela vida da minha filha, e se eu perder, eu vou perder lutando, porque eu sei, eu tenho fé, mas eu tenho que acreditar que tudo na vida tem um tempo determinado. E se acontecer de eu perder a minha filha, eu não vou culpar a Deus, porque eu não dou ouvido a esse tipo de pessoas. Eu gostaria de ressaltar rapidamente que a questão que a gente observa o tempo inteiro parece que a questão somente é dos profetas mentirosos, dos falsos profetas e etc. É importante, o sofrimento a gente sabe que as pessoas têm e é difícil para todos nós, mas é uma questão, eu volto a lembrar que nós precisamos observar também o nosso estado, a nossa vida, e observar, foi o que a irmã agora acabou de mencionar, ela tem consciência das questões relacionadas ao problema da filha dela. Então é importante que nós tenhamos um pouquinho desse amadurecimento. É difícil, vai fazer a sua parte, é duro. Agora, o tempo inteiro somente acusar que Deus falou, Deus não falou, quem falou foi aquele falso profeta. Porque foi o que nós afirmamos agora há pouco. Quando Deus fala, a mensagem é diretiva e a nossa alma descansa em Deus. Muito bem, eu compreendi aqui ouvindo os irmãos que nós nunca desistimos de orar pela cura. Sem dúvida. Nunca.
Ao mesmo tempo, se algo está sob os nossos cuidados, nós vamos fazer. Para ficar vivo, eu preciso me alimentar. Preciso tomar água, né? Fazer uma ginástica, todos nós aqui, né? Fazer uma ginástica. Então, ele diz, não, Deus está cuidando de mim, eu não preciso de nada disso. Eu não como, eu não durmo, eu não pratico nenhum tipo de atividade esportiva, ou seja, a tendência que eu tenho é de um descuido com o meu organismo e criar uma dificuldade, muitas vezes, sem nenhum tipo de possibilidade de reversão. Ou seja, tá na nossa mão para fazer, vamos fazer. Orar pela cura, esperar a cura, lutar pela cura é uma busca constante de todos nós, mas há um entendimento de que na sua soberania Deus pode restaurar a saúde daquele que está combalido ao extremo, daquele que o pastor chega para orar e diz assim, Senhor, recebe aí o teu filho, entendeu? E de repente a graça de Deus é tão grande que a oração foi o contrário. A oração foi recebe e Deus restaura, não é? E muitas vezes Deus levanta pessoas que estão absolutamente sem nenhum tipo de fôlego. O poder de Deus é irretocável, não há discussão sobre esse assunto aqui, só estou reforçando isso. E vocês estão dizendo que muitas vezes uma pessoa fala alguma coisa, essa coisa nos agrada, mas essa não é uma palavra de Deus para a nossa vida. E ainda tem pessoas que se aproveitam dessa situação para se fazerem como profetas e profetisas. Eu recebi um caso na igreja, um obreiro nosso com diabetes altíssima, e alguém chegou para ele, orou e disse, Jesus falou que você está curado, você tem que crer e parar o tratamento. Ele parou o tratamento e quase morreu. Eu disse, não, você teria que ter ido fazer o exame para confirmar essa palavra. Se veio de Deus, ia vir um exame negativo, você não foi confirmar, não tem que acreditar 100% naquilo que sai da boca do homem. Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo o seguinte, já passei por muitas perdas, mas perder o meu irmão foi a mais dura. Ele disse que só queria viver até os 42 anos. E assim foi, morreu dormindo. Não consigo deletar isso da minha vida, porque além de novo nós tínhamos sintonia, sabíamos o pensamento um do outro, sinto muita falta dele, dói muito. Sou cristã e confio em Deus, mas não consigo superar essa perda, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, dentro desse processo que aqui está. Pois não, pastor? Nesse caso dela, já não é uma questão de oração. O caso dela precisa de ser um tratamento, às vezes, em alguns casos, consultar um psicólogo e, se for necessário, um tratamento com medicamentos até. Porque uma pessoa que tem perdas e está relacionado, não é somente a questão espiritual, ali tem todo um processo emocional que precisa ser trabalhado. JR, só para falar aqui sobre a questão da oração, que a gente ora, todos nós aqui oramos para que todos os enfermos sejam curados, se for essa a vontade de Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso, seja feita a sua vontade. Mas uma coisa a gente precisa entender, se a pessoa for curada, a glória é de Deus. Se a pessoa não for curada e partir, ela verá a glória de Deus. Quero deixar com os irmãos, nossos ouvintes, especialmente o texto de Mateus 13, versículo 23. A gente lê a Bíblia e parece que alguns irmãos leem a Bíblia automaticamente, parece uma coisa mecânica, não tem reflexão, não para pensar, não dialoga com o texto bíblico, então não aprende nunca. Vai ser uma decoreba sem entender o significado daquilo ali. Vocês lembram aqui, o bispo é mais antigo do que a gente, talvez não se lembre da tabela periódica, lembra disso, Edson? Tá lembrado? Lembro. Que a gente tinha que decorar, entendeu? Ir pra escola com aquilo decorado, porque se não decorasse não tinha jeito. Aí, se por acaso alguém nos empurrasse na porta da sala e a cabeça mexesse, misturava tudo lá, e a gente não, tá certo? Tô dizendo vocês são muito inteligentes, eu não tinha habilidade para poder assimilar aquilo no sentido de compreender. Decorar é comigo mesmo, decorava é uma maravilha, mas assimilar aquilo ali para mim sempre foi uma luta muito grande. Eu leio o texto bíblico e diz assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ouve a palavra e a compreende. É preciso compreender para dar frutos, que na sequência diz, este frutifica. Então, se não houver compreensão, não haverá fruto. Fruto é aquilo que sai da gente, aquilo que brota, é o resultado da nossa fé, são os nossos frutos. O que resulta da nossa fé são os nossos frutos. Como haverá isso se não houver compreensão? Então, se você não parar para ler a Bíblia, estudar a palavra, talvez você fique assim, 500 anos de igreja, que maravilha, admiro muita gente assim,
mas com pouco conhecimento bíblico, pouco entendimento bíblico. Vale lembrar o que Filipe perguntou ao eunuco: compreendes o que vens lendo? E ele diz: como poderei compreender se ninguém me explicar? Aí Filipe explicou. Talvez próximo de onde você convive, congrega, exista alguém que possa te ajudar na sua igreja, um líder, uma pessoa que possa te ajudar a compreender. É necessário ser simples e humilde para a gente aprender com tanta gente boa que tem ao nosso lado. Pesquisa 93. Você conhece alguém aí que até hoje não superou a perda de uma pessoa que julgou morrer muito cedo? 81% dos nossos ouvintes por telefone conhecem, assim como 65% no nosso site também conhecem. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes e a participação de cada um de vocês com a gente no debate de hoje. Combater a violência é gol. Ver a justiça sendo justa é gol. Golaço! Olha, minha gente, a Sofia Gonçalves, que é uma bebezinha de 6 meses que nasceu com uma síndrome, teve o primeiro passeio ao ar livre liberado pelos médicos. A doença rara impede o funcionamento de vários órgãos do abdômen da criança. No colo da mãe, a menina quase não conseguiu abrir os olhinhos por conta da claridade. Segundo o pai, que fez um vídeo do momento, a criança não está acostumada a sair do quarto de hospital e não está habituada à luz do sol. O drama de Sofia começou assim que a família descobriu a doença. Para sobreviver, ela precisa de, observem bem, um transplante de 6 órgãos: estômago, fígado, pâncreas, intestino delgado, grosso e provavelmente um dos rins. E custa mais de 2 milhões de reais esse transplante. Desde que nasceu, ela já passou por 3 cirurgias, mas ainda necessita de atendimento especializado que só é feito nos Estados Unidos. A campanha Ajude a Sofia ganhou força nas redes sociais e quase 764 mil pessoas já curtiram e compartilharam a página da menina. As doações ajudam a família a continuar o tratamento da doença nos Estados Unidos. Isso é Facebook, né? Ajude a Sofia é uma campanha que está nas nossas redes sociais do Brasil inteiro. Acho que é um gesto maravilhoso e a gente pede a Deus, a gente roga muito pela Sofia para que ela consiga ter êxito, e fica aqui também o ato do povo brasileiro com a solidariedade, não só de estar curtindo, mas até mesmo de estar contribuindo. A gente é um golaço realmente, a gente espera que um dia a Sofia possa dar um testemunho de que ela está bem, e a gente feliz por isso. Amém, que assim seja, que assim seja. Tem golaço, mas tem gol contra. Gol contra. Uma mulher de 36 anos foi presa, minha gente, depois de torturar o filho de 7 anos com um chicote usado para cavalos, até que a criança morresse. O caso aconteceu em Santa Bárbara do Leste, em Minas Gerais. No crime, ela contou com a ajuda do padrasto do garoto. O homem abandonou o corpo do afilhado com uma mochila com roupas ao lado para a polícia acreditar que o menino fugiu de casa e acabou morrendo na rua. O motivo para a violência, segundo o casal, foi o menino ter urinado na cama. Ele fez xixi na cama. O corpo da criança foi encontrado na última segunda-feira. Os irmãos da vítima, que também sofreram espancamento, estão internados em estado grave. O casal foi encaminhado à cadeia e segue à disposição da justiça. O homem, inclusive, já foi agredido pelos detentos e deve ser transferido. A princípio, eles vão responder por tortura das 2 crianças vivas e tortura qualificada da morte do menino. A pena para os crimes pode chegar até 40 anos de reclusão. Este é o gol contra de hoje, minha gente. Cadeia nele. Infelizmente, eu falo de cadeias porque nós estamos num país sem lei. Vai pra cadeia, mas não cumpre a pena que deveria cumprir. Porque se for condenado a 40 anos de prisão, não vai ficar 40 anos, vai ficar no máximo 8 anos. Se ficar, as coisas estão ficando difíceis no nosso país, que o nosso país está sem lei, não tem consequência. Deveria ir pra cadeia e ficar lá pro resto da vida, cumprir a pena de 40 anos na totalidade. Parabéns aos detentos que
que bateram nesse camarada, porque é o que ele merece. Infelizmente, como pastora, eu estou revoltada com a situação que estão fazendo com as nossas crianças. Estão acabando com as nossas crianças, estão matando as nossas crianças e nenhum político, ninguém está acordando para modificar a nossa lei. Precisa ser modificada, precisa ter reforma na nossa lei, porque o nosso país está ficando um caos por causa dessa falta de lei e as coisas estão ficando de mal a pior. A reação da pastora Flor é natural, né? Naturalmente a gente sabe que no fundo não é exatamente esse tratamento que ela espera. O que ela espera, pelo que eu entendi, justiça. É que a lei se cumpra. Justiça. 40 anos preso, pode ser, quer dizer, nem julgado foi, né? Vai ser julgado que se cumpra, porque o que produz indignação na sociedade é exatamente isso aí. Mas a lei, como ela disse, a lei vai ser feita, enfim, com a proteção, devida. Eles vão cumprir 1/3 da pena, porque são réu primário. Isso. 1/3 da pena para quem mata uma criança e quase mata outras crianças. Isso não tem cabimento, crime gente. Hediondo. Não tem cabimento isso. Crime hediondo não poderia ter esse tipo de é o nosso Brasil. Da crueldade, né? Pode falar, gente. A gente fica perplexo com uma situação dessa. A gente realmente não tem palavra. A gente, como pastores, a gente às vezes até fica tentando encontrar algumas palavras que possam não assustar, mas a indignação da pastora é a minha. Eu acho que diria prisão perpétua para uma situação dessa. Aliás, prisão perpétua para qualquer um que mata. Sim. Mata criança, mata idoso, e às vezes por coisas tão banais. Urinar. Pergunta aqui na mesa, quem nunca urinou na cama? Mas talvez até esse pai tenha feito isso também. E tá vivo aí pra poder bater nos outros e matar uma criança. Mas ele também foi, a mãe, a questão toda é a mãe. É uma indignação. 36 anos não é uma criança. A gente tem que encontrar palavras pra não ferir aqui em público, mas é realmente horripilante. E muitos agem assim pela impunidade. Eu estou indignado. Pela certeza. Esse dia na rede social eu vi uma situação, um idoso foi assaltado, como ele agarrou a bolsa, não quis soltar, um menino saiu da bicicleta e deu várias facadas nesse idoso. Logo em seguida, o menino ficou apenas 3 meses detido porque era de menor, e a mãe e o pai foram lá assinar a responsabilidade sobre esse menino, porque ele tinha 16 anos. Pode votar, mas não pode ser preso, não pode ir pra cadeia. É assim que está o nosso Brasil, e isso está nos deixando revoltados. Isso não tem mais como a gente ficar calmo diante de uma situação dessa. É porque não aconteceu dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Vai viver isso na pele de quem é familiar dessas pessoas. Esse ato de manifestação que o povo brasileiro tinha que estar pra rua. Não é fazer manifestação contra a Copa, era contra essas violências e as leis que nós estão defasadas. Por exemplo, o nosso Código Penal é de 1940 e 42. Gente, quer dizer, a sociedade mudou numa velocidade. Eu entendo a indignação do povo, mas olha só, algumas coisas podem estar despertando a igreja, despertando as questões realmente bíblicas. Algumas coisas nós estamos negando de fazer biblicamente. A igreja às vezes está se voltando por alguns aspectos, está deixando o outro, omitindo outros. Nós sabemos que a nossa sociedade é uma sociedade que está vivendo uma anomalia com efeito do pecado, e nós não podemos agir de acordo com o que uma sociedade anômala vive. Então nós temos que trabalhar com equilíbrio. A justiça está aí, tem lei, precisa ser cumprida. A gente sabe que a revolta é muito grande. Agora imagina se nós começar a fazer só cadeia. Vai ter que começar a fazer só cadeia. Vamos prender todo mundo e colocar um cadeião. Mas pastor, agora, só vamos devagar, pastores. A criminalidade está crescendo exatamente pela falta de lei. Eu lido com isso, gente. Eu estou na comunidade, pastor. O traficante, o viciado, o traficante, ele diz, eu vou sair. Ele algemado, nós vamos lá orar por ele. Ele fala, isso aí, pastor, a hora porque eu vou sair, eu vou voltar. Já eu tô na rua. Por quê? As cadeias iam diminuir, porque a pessoa antes de cometer um crime ia pensar 10 vezes antes, porque ela ia saber que se eu for pra lá, se eu for pra lá, eu vou ficar lá 40 anos. Ele ia pensar 10 vezes antes. Agora, esse negócio de ficar na cadeia 3 anos, olha só, está deixando as pessoas sem vergonhas. Eu fui professor 1 ano no sistema penitenciário aqui no Rio de Janeiro, e existem pessoas, olha, se vou colocar a aplicação de lei em tudo, tem gente que tá ali, que tem jeito de recuperar. Você tem que trabalhar. Agora, tem gente que está cumprindo ali 20 anos de cadeia, 25 anos, não tem jeito. Tem gente ali. Eu acho que nós estamos de acordo aqui, pelo que eu compreendo, em vários aspectos. Primeiro, que a lei é frouxa. Tá certo? Isso. O cumprimento, não, a lei é boa, mas o cumprimento dela é frouxo. Segundo, este tipo de progressão de pena
é uma coisa complexa. Precisa ser O trabalhado. cara, o mensaleiro foi preso ontem. Perfeitamente, não foi indignação do O mensaleiro foi preso ontem, né? No nosso tempo, ontem. Hoje de manhã já tá lá ganhando din-din. O mensaleiro, Zé e outros Zés, né? Isso que nós estamos de acordo. Talvez aqui o ponto de divergência seja no tratamento que se deve dar ao detento. Estou vendo aqui, quer dizer, a Flor, especialmente, quando fez a menção, né, sobre esse assunto, mas conhecendo a Flor, eu sei que é a indignação dela, diz o seguinte: olha, esse camarada devia ficar preso, não podia ser solto em hipótese alguma, não poderia haver progressão de pena, porque é crime hediondo. E esse tipo de coisa não pode mais acontecer. É angustiador de todo mundo. Vai cadeia, aceita Jesus lá, fica lá, vai trabalhar, porque também vai pra cadeia e fica lá ocioso, não faz nada. E a gente trabalhando aqui pra sustentar esse tipo de criminoso dentro da cadeia. Quem sustenta somos nós, a população sustenta esses criminosos que matam crianças, que matam idosos. Eu não tô aqui pra ficar trabalhando pra sustentar criminosos lá dentro da cadeia. Tem que ter misericórdia? Tem, mas tem que ter punição. Jesus perdoa os pecados, mas ele não retira as consequências. Mas a justiça, ninguém nega que a justiça deve ser feita. Mas não tem justiça, pastor. Tá tendo muita misericórdia e pouca justiça. É por isso que o crime está crescendo e vão olhar nos noticiários. Vai de mal a pior. Esse negócio, a igreja está fazendo muito pouco. Muito pouco. Os políticos evangélicos não estão fazendo absolutamente nada para melhorar essa situação a nosso favor. Volto a dizer, nós temos aqui ponto de convergência e temos um pequeno ponto de divergência. É minha função conduzir para dizer onde é que nós estamos juntos e onde é que nós estamos. Se não estivermos sempre juntos, acontece, não é verdade? Comum. Quer dizer, pelo que eu entendi aqui da participação dos companheiros aqui, é um entendimento de que a lei é frouxa. A progressão de pena é uma coisa que favorece aquele que tem advogado bom, tá certo? Aquele que tá arrumadinho, favorece. A lei justa, ainda assim, ela é injusta. Além dos processos estão ali. É comum afirmarmos que o sistema penitenciário é falido, que o tipo de recuperação é mínima, é comum dizermos isso. Talvez um único ponto aqui de divergência seja a questão do tratamento a ser dado àquele que está preso. A maneira como lidar com ele dentro do ambiente prisional. Talvez esse seja o único ponto aqui, mas a indignação é de todos. Querem falar ainda? Pode, fica à vontade. Eu estou só conduzindo aqui para a hora, mas pode falar. Quando a gente fala de uma mudança de lei, a gente não está abordando só a penalidade. Eu acho que todo processo para uma recuperação de alguém que vem com tratamento psiquiátrico, psicológico, ele também teria que ser alterado, sofrer alterações. E acho que com uma lei severa, assim como a pastora Flor de Lis coloca, uma lei que seja realmente punitiva, não é para manter o cara acorrentado lá, mas produzir para o país. Hoje não é só a redução de pena com 1/3. Se você trabalha, se você estuda, vai reduzindo. Bom comportamento. Então uma série de fatores. Então estas situações e o nosso Brasil ele não pode alterar as leis simplesmente porque nós queremos, porque existe um tratado também internacional. Então é uma série de complicações que é diferente dos Estados Unidos. Mas o que a indignação nossa ao ver, e até outro fator que eu coloco aqui, até porque eu sou também advogado, a interpretação da lei, ela vai de cabeça para cabeça, e o sentimento que envolve uma punição é também individual, é de um ser humano, e aí que fica a nossa indignação, saber que daqui a 8 anos cara que matou uma criança, a média é 8 anos. Verdade, a média, 8 anos, ele vai sair dessa punição. Então a indignação pra gente que é pai, que cuida do filho que tá doente, que sujou a cama, a gente vai lá limpar, a gente vai levar pro banheiro e dar banho. Então é a nossa indignação, mas temos que manter. Flodilei. Olha só, é muito bom falar de misericórdia, é muito lindo falar, né, de amor, é muito lindo isso tudo, só que nós estamos falando de crimes, de criminosos sem nenhuma piedade, sem nenhuma misericórdia, que estão aí à solta tirando a vida das pessoas e que não há cumprimento de lei. De verdade não há. E quando eu disse parabéns aos detentos que deram uma coça nesse sujeito, né? É porque na nossa visão é o que ele merece, gente. Mas não é o que ele tem que ter de fato. Eu vou lá, se precisar ir lá orar por ele, eu vou lá orar por ele. Mas que eu quero que a lei se cumpra na vida desse camarada, é lógico que tem que se cumprir. Pastor JR, esse criminoso vai pra lá, vai chamar o policial de sim senhor, vai chamar o carcereiro de sim senhor,
vai tratar todo mundo de sim senhor, com maior educação do mundo, e depois vai ser solto e corre o risco de cometer as mesmas coisas. Pode olhar para a cadeia. A maioria das pessoas que estão lá já foram presos outras vezes por crimes iguais. Muito bem, chegamos aqui ao nosso consenso dentro desse aspecto, o carinho e a gratidão aos companheiros aqui, a participação nesse gol contra de hoje, desse golaço de hoje. Essa é a Copa que nós queremos, ó. Gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Ouvinte dizendo: um problema no ovário não me permite engravidar. Esse é o meu maior sonho e pior frustração. Sempre cuidei com muito amor dos meus sobrinhos e de outras crianças, mas queria muito ter os meus filhos e não consigo, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Surpreendo-me com mulheres que maltratam e abandonam seus filhos. Acabamos de falar sobre esse assunto e não entendo por que isso acontece comigo. Olho para as mães e penso, o que elas têm que eu não tenho? Como vencer a terrível angústia de não poder ser mãe? Pergunta uma de nossas ouvintes. E este é o caminho para a nossa reflexão no debate de amanhã. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros. Pastora Flor de Lis, muito obrigado. Deus abençoe sempre. Obrigado por mais uma vez estar aqui. Eu amo estar aqui. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, agradecer a todas as pessoas que me acompanham nas redes sociais. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradecer a todo o Ministério Flor de Lis pelo carinho que tem tido comigo e convidar todos para estarem na Barra comigo. Eu vou estar lá na Barra na sexta-feira para uma tarde de autógrafo maravilhosa, uma acústica ali no Barra Shopping, no FENAC da Barra do Barra Shopping. Vai para lá, eu vou ter um carinho enorme de tirar foto com você. Sexta, que horas, Flor? 7 horas da noite. 7 da noite, maravilha. Bênção Puríssima, muito obrigado. Bispo Maurílio, um abraço. Obrigado, JR, debatedores, a você, querido ouvinte, um beijo para todos da comunidade evangélica Centro de Adoração Profética. Me adicione no Facebook, Bispo Maurílio Luiz, e amanhã te fazer um convite especial. Vamos estar lá na igreja com a cantora Gisele Nascimento, então vai ser um prazer poder te receber lá. Obrigado. Pastor Ellison, obrigado, querido, forte abraço. Forte abraço, JR, aos debatedores, a equipe, aos ouvintes, e mando hoje um abraço muito especial para a equipe que está lá na PIB Santa Cruz com o projeto Alcance Surdos. Estamos lá trabalhando. E se você sabe aí, Santa Cruz, se tem surdo, pode procurar a nossa igreja 3395-1501 e nos informar. Pastor Josué Soares, muito obrigado, meu irmãozão. Deus abençoe sempre. Quero agradecer a todos, louvar a Deus pela vida de cada irmão que está aqui na mesa e também convidar a todos para estar conosco ali no culto da 93, que vai ser feito ali na Assembleia de Deus em Bangu, na Guilherme da Silveira 3411. Mandar um abraço também para minha esposa e para a congregação de Rua Cristalina 516. Deus abençoe a todos. Pastor, só repetindo aí o endereço, Avenida Santa Cruz. Avenida Santa Cruz, né? 3411. Muito bem. O senhor sabe quem vai estar lá hoje? Vai estar lá a Beatriz. Olha a Beatriz aqui, ó. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz. E Beatriz vai estar hoje lá. Hoje também teremos a Elaine Martins. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é teus olhos têm. Participação especial hoje no culto da 93 da Beatriz, da Elaine Martins e do 4x1. Em minhas táticas, pois eu sei que tenho um Deus, Ele é forte e não falha. E hoje a pregação vai ser com o meu querido amigo pastor Emerson Pinheiro, que vai ser o pregador da palavra de hoje. Hoje à noite na Assembleia de Deus em Bangu, com a presença de Beatriz, Elaine Martins, 4x1 e a pregação do pastor Emerson Pinheiro. Hoje
no culto da 93 FM, na Assembleia de Deus em Bangu. Pastor, a que horas a igreja vai estar aberta lá? Por volta de umas 17h30, 18 horas, pode ter muita gente chegar, lá, pode chegar lá, que vai encontrar povo. E eu também aproveitar, quero mandar um abraço rápido pro meu pastor presidente, pastor Sócine Silva, e também pro pastor Abner Ferreira, que é um amigão nosso e é o presidente da nossa convenção do estado. Maravilha. Deus abençoe. Bênção pura, vai ser uma grande bênção hoje, com certeza, com essa presença encantadora dos nossos amados ouvintes, companheiros. Pastor, só um ponto de referência para quem não é da área, entendeu? Para quem não é da área, quem vai de mais longe. Próximo à estação da Guilherme. A estação da Guilherme é uma referência ótima, né? Pegou ali a estação da Guilherme, é o ponto de referência. Quem vier pode vir de trem ou de ônibus, enfim, de táxi. A estação da Guilherme é em frente à igreja. Maravilha, muito obrigado aqui aos companheiros, sempre muito bom ter vocês aqui no nosso debate 93. Nós vamos buscar juntos em oração hoje, minha gente. Nós temos orado todos os dias pelos temas do programa, pelo assunto de hoje, pelo golaço, pelo gol contra. Vamos apresentar diante de Deus também o culto da 93 hoje à noite. Pediu o pastor Ellison para orar conosco. Nós temos pedido sempre a Deus que dê consolo aos corações enlutados e cure os enfermos. É uma oração diária que temos feito aqui na 93 FM. Também ao longo da Copa, oração é gol. Temos orado pelos países representados na Copa. Hoje nós vamos lembrar da Itália e da Suíça, dois importantes países com experiências distintas e bem especiais. A Suíça tem vivido um crescimento do evangelho. Deus tem dado àquele país um crescimento muito, muito, muito significativo. A Itália, os pastores que nos informam que tem acontecido uma série de dificuldades, até discriminação com a presença evangélica lá, que é um testemunho recorrente também. Vamos orar por esses países e pelo povo de Deus que está nos acompanhando agora. Deus amado, a nossa voz em direção ao teu trono, porque só em ti há poder e autoridade. Rogamos pelos nossos irmãos enfermos, irmãos enlutados, famílias que sofrem. Toma conta de cada uma das nossas famílias. Abençoe, Deus, o nosso querido Rio de Janeiro, o nosso Brasil. E te rogamos, ó Deus, pelo crescimento do teu evangelho na Suíça, que haja um grande avivamento ali, que muitos outros se convertam a Jesus Cristo. Rogamos pela Itália, onde o evangelho tem sofrido até mesmo perseguições, mas que o temor dos crentes que ali estão permaneça e que em pouco tempo possam ver esse quadro também restaurado. Toma conta desta emissora, desta equipe, deste programa, especialmente o debate, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.